Estou me sentindo em casa. Por quê? Porque esse é o colégio mais missionário do Brasil. Eu queria dizer também que eu estou aqui do lado do meu violonista e o amor da minha vida, Leandro, mas vocês podem chamar ele de Lelê. Então falem assim: oi, Lelê. Oi, galera. Estou me sentindo em casa porque eu fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo que a família pastoral mais legal do planeta está aqui, que é o meu amigo Igor, minha amiga Julie e os filhinhos lindos deles. E eu fiquei muito feliz. Então eu estou em casa. Eu estou em casa também. Eu não vou dizer, porque talvez essa pessoa tenha vergonha da gente. Mas eu estou em casa também porque a minha cunhadinha estuda aqui. Então um beijo, cunhadinha, onde você estiver. Vai ficar no... Vamos pedir para que o nosso Deus seja o centro dessa noite? Para que Ele encha a gente. O nosso Deus está aqui. O nosso Deus é maravilhoso. E o nosso Deus é o centro da história, mas Ele precisa ser o centro da nossa vida também. É assim. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Vamos pedir junto: reina em nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, reina em nós, venha a nós tua glória. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina, reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Hey,
reina em nós, venha a nós tua glória. Meu Deus, seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode tirar um pouco da minha voz, isso. E também o grave do violão no retorno, por favor. Obrigada. Gente, posso mostrar uma música para vocês nova? Querem ouvir? Tipo, eu compus ontem. Querem ouvir? Então, o que eu vou fazer? Vocês são minhas cobaias. E daí, se vocês gostarem, vocês me digam, que aí eu lanço ela, tá bom? Ela fala sobre a importância do Espírito Santo. Quando Jesus veio aqui à Terra, ele veio, mas ele morreu, ele ressuscitou, e antes de ele ser glorificado, ele deixou um recado especial para mim e para você. Ele disse que a gente precisava de alguém. Jesus, Emanuel, é o Deus conosco, mas o Espírito Santo é o Deus em nós. E antes de compor essa música, ontem, anteontem, né, amor? Acho que foi anteontem. Eu li alguns versos, e esses versos mexiam comigo. Versos que falam sobre a importância de a gente pedir juntos o Espírito Santo. E um desses versos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Tem outro que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E são inúmeros os versos que dizem sobre o Espírito Santo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero ter ousadia. Eu quero ser assim. Me perdoem, pode ser que dê alguma coisa errada, porque a música é muito recente. Eu preciso olhar a letra. Pode ser que eu esqueça a estrutura dela. Mas eu acredito nessa mensagem. Eu sei que se alguém aqui estiver ouvindo com o coração, e eu sei que tem muitos aqui que estão ouvindo com o coração, e o Espírito Santo, eu vejo pelos olhos da fé, está movendo os corações aqui até o centro da vontade de Deus. Eu sei que se você está ouvindo, você vai entender que a gente precisa pedir juntos o Espírito Santo. Por isso, para mim, não tem honra maior do que estar no colégio mais missionário do Brasil. Porque, para mim, estar diante de missionários é a maior honra da minha vida. E eu amo cantar para vocês. Que a gente pense no Espírito Santo agora. Eu espero muito que vocês gostem. Mas se não gostarem, é só me dizer, tá? Se eu pudesse descrever meu coração, ia tentar dizer tudo o que és para mim. É na palavra do Senhor que eu recebo o Consolador para cumprir o teu agir. Sou teu templo,
multiplique os dons. Leva-me, sim, onde quiser, custe o que custar, não abro mão. Espírito Santo, Espírito Santo, enche-me agora, que o meu coração seja teu lar. Reunidos todos aqui no mesmo lugar, queremos ver pela fé, veremos o agir, nossos corações irás mover. Espírito Santo, Espírito Santo, nos enche agora, que nossos corações sejam sejamos por ti. Sejamos transborda o teu Espírito aqui. Sejamos por ti. Sejamos transborda o teu Espírito aqui. Sejamos por ti, por ti, por ti. Sejamos transborda o teu Espírito aqui. Som. Ei. Som. Amém. Queria chamar o Josué aqui. O pastor Josué vai ser o orador desta noite. Ele é pastor lá na Escola Adventista do Novo Mundo, lá em Goiânia, e é o pastor dos pastores na ABC, parceiro de ministério. Está juntamente com a sua esposa Amanda. Vocês podem dar um estralinho para eles aí? Sejam bem-vindos aqui no IABC. A gente agradece a presença de vocês e sintam-se em casa, tá bom? Vou fazer uma oração por ti. Amado Deus, te louvamos porque até este momento o Senhor falou no nosso coração. O Senhor tocou a nossa vida através da mensagem cantada e agora nós queremos pedir a tua direção, a tua unção, a tua voz através da vida do pastor Josué.
que ao abrir a palavra, mais uma vez, ele seja teu instrumento, e através da tua voz, possamos entender e compreender a tua vontade. Abençoa ele, Senhor, o seu ministério, a sua família, o seu lar, para que eles continuem sendo bênção por onde quer que eles estiverem. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Feliz sábado. O microfone tá legal aí chegando para vocês? Aqui tá dando um pouquinho de microfonia, não tá não? Vocês querem que eu deixe mais pertinho da boca aí, pessoal do som? Vai dar certo, né? Boa noite mais uma vez. Vocês estão bem? Vamos lá. É uma alegria estar com vocês aqui nesta noite. Eu já vim outras vezes no IABC, mas eu nunca tinha pregado aqui. E eu sabia que vocês eram muito bonitos, mas vocês são mais bonitos do que eu imaginava, gente. Vocês vieram todos elegantes aí, nesta sexta-noite. É uma alegria estar com vocês. Eu encontrei pessoas que eu já conheço aqui. Eu encontrei uma moça que trabalhou comigo lá no Colégio Adventista Novo Mundo, onde eu sou pastor. Eu encontrei o pastor Igor, que trabalhamos juntos também. E eu encontrei um rapaz que estudou comigo na minha época de internato. Em 2014, 2015, 2016, eu estudei num concorrente do IABC, me perdoem, eu vou ter que dizer o nome deles aqui para vocês saberem a informação, mas não me matem, ok? Eu estudei no IACS, que fica lá no Rio Grande do Sul, e aí eu encontrei um amigo que foi colega nosso lá. Então, ou seja, já estou me sentindo em casa. Quantos aqui, eu quero ver as mãos, de quantos vieram para o internato neste ano? São novos no internato. Vixe! Levanta a mão mais alta aí, quero ver. Grande maioria, cara. Metade do grupo aí. Aproveitem, tá bom? Aproveitem cada um desses momentos. Eu lembro dos meus momentos do internato com grande alegria. Eu sei muito bem o que é se arrumar na sexta-feira de noite para vir para o culto, para ficar com um amigo, muito legal, maravilhoso. E quantos estão no último ano de internato? Quero ver as mãos. Vocês são os que estão indo embora, né, gente? Que tristeza. Aproveitem mais ainda. Mais ainda. Vocês vão sentir falta desses momentos. Estava comentando com o pastor Igor que quando eu cheguei aqui, eu senti o espírito do internato que fazia tempo que eu não vivia. Uma alegria muito grande. Você está com a tua Bíblia aí? Se você estiver com a sua Bíblia, eu vou te convidar a abri-la no livro de Lucas, no capítulo 15. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Você vai pegar a sua Bíblia, quando ela estiver aberta, no capítulo 15, vou botar na mão aqui assim, ó. Pega a sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 15. Abra aí, bem bonitinho. Pegue ela aberta e coloque no seu coraçãozinho aí, por favor. Tá bom? Todo mundo. Isso, bem bonito. A gente vai orar agora com a Bíblia no coração. Tá bom? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, Senhor, te agradecemos, Pai, por este dia, por esta sexta-feira à noite, por este sábado que nós já começamos. Te agradecemos de maneira ainda mais especial porque nós estamos na tua casa de oração. E nós queremos pedir ao Senhor que esteja conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Todos nós que estamos aqui queremos ouvir a tua voz. Por isso a tua palavra está aberta agora e nós queremos pedir que ela faça morada em nosso coração e transforme quem nós somos. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo muito interessante. Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das parábolas que nós encontramos no capítulo 15. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Quantos aqui, na sua adolescência ou infância, em casa, em algum momento, pensaram, cogitaram na ideia de fugir de casa? Eu quero ver a sua mão. Todos vocês? Caramba. Vixe, eu acho que o povo anda meio rebelde aqui dentro, gente. Tá bom, não fuja, tá bom? Vou te contar uma história que eu vivi nesse sentido. Eu acho que eu devia ter uns 11 para 12 anos, quando eu
quando eu vivenciei isso. Eu sou irmão de uma menina chamada Maria Luísa. Nós somos gêmeos. Nascemos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo hospital e da mesma mãe, porque isso significa ser gêmeos, correto? E nós tivemos uma infância assim, bem conturbada em brigas. Nós brigávamos muito. E a minha irmã, ela sabia muito bem onde ela tinha que me irritar ou pegar no meu pé para me fazer sair do sério. Eu, naturalmente, era uma pessoa mais paciente que ela, mas ela sabia os caminhos, sabe? Eu acho que todo irmão conhece muito bem o caminho para te tirar do sério. E ela sabia muito bem esse caminho. E quando ela me tirava do sério, ela só faltava rir da minha cara. Porque ela ia até a minha mãe, e eu ficava, bravo, não, você pode imaginar. E ela ia falar com a minha mãe que eu briguei com ela, e eu era o culpado da história. Porque eu fiquei bravo. Mas ela, a santinha, que me tirou do sério, ia até a minha mãe para dizer, não, está tudo bem, eu não fiz nada. Isso é coisa de irmão. Mas eu lembro que um desses dias, era um final de semana, ela me incomodou bastante, e eu fiquei muito bravo. E naquele dia, eu fiquei realmente muito bravo. Eu morava numa cidade chamada Ijuí, onde eu nasci, no Rio Grande do Sul. E eu lembro de ir até a minha mãe e falar o seguinte para ela: mãe, a partir de hoje, eu não moro mais nessa casa. Tinha 12 anos de idade. A partir de hoje, eu estou indo embora. E a minha mãe começou a rir da minha cara, porque ela sabia muito bem que eu não iria embora. Mas eu falei, mais sério ainda, a senhora está rindo, mas eu vou embora. E o motivo é a minha irmã. Eu não aguento mais a Maria Luísa. Ela acabou de me estressar um monte, eu estou indo embora. Deixei a minha mãe na cozinha, dei as costas para ela, e eu fui até o quarto, peguei uma mala e comecei a preparar a minha mala para eu ir embora. E eu tinha na minha mente um plano. O plano era preparar a mala, pegar a mala, andar com ela para fora da minha casa, e aí acabou meu plano. Eu não tinha nada além disso. Era apenas até aí. Mas eu estava muito, assim, com vontade de ir embora. Eu sabia o que eu queria fazer. E eu lembro que a minha mãe tentou me acalmar, eu estava bravo, chorando, eu quero ir embora. E eu fazendo a mala, para poder ir embora. E eu lembro que a minha prima mais velha, uma das minhas primas, chamada Janine, morava nos fundos da minha casa. E ela escutou toda aquela gritaria, aquela confusão, e ela decidiu ir lá em casa para ver o que estava acontecendo. E quando ela chega, ela me depara montando a mala, e a minha mãe tentando me convencer a desfazer a mala e pedir perdão e desculpar a minha irmã para resolver a situação. E eu lembro que ela chegou, olhou muito bem o que estava acontecendo e decidiu agir para ajudar a minha mãe, porque minha mãe não estava me convencendo. E ela pediu, Dona Ilone, o nome da minha mãe, você consegue dar licença? Deixa eu conversar com o Josué. Ela me sentou na cama e perguntou, o que está acontecendo? E eu falei para ela, Maria, me incomoda demais. Ela me incomodou, a gente brigou, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Essa guria me incomoda demais, eu quero ir embora. Minha mala está pronta, estou indo, ninguém pode me impedir. Você não vai me convencer, eu estou indo embora. Ela olhou para mim, me abraçou e disse, o que você quer para não ir embora? Você quer alguma coisa? Você quer um lanche? Você quer um refrigerante? Você quer um doce? Eu falei, não quero nada. Eu quero ir embora, eu não aguento mais essa casa, não aguento mais essa convivência com a minha irmã. Eu quero ir embora. Ela me abraçou um pouquinho mais forte e falou no meu ouvido bem baixinho. E se eu te der, deixa eu fazer um parênteses. Até os meus 12 anos, eu era louco por Hot Wheels. Eu adorava colecionar Hot Wheels de todos os tipos. Ela me abraçou e no meu ouvido ela disse, e se eu te der um Hot Wheels novo? Você fica? Naquele momento, ela me destruiu no meio. Toda a minha vontade de ir embora e o meu desejo de largar a minha casa, a minha mãe e a minha irmã, foi consumido pela promessa de um Hot Wheels. No outro dia, ela foi trabalhar, ela voltou para casa e ela me trouxe um Hot Wheels. Daquele dia em diante, eu nunca mais desejei sair de casa. Eu fui comprado por um Hot Wheels. E eu só teria Hot Wheels na casa da minha mãe, do lado da minha prima. Eu teria condições de 12 anos de idade, com uma mala cheia de roupas, comprar Hot Wheels para mim? Óbvio que não.
Às vezes, nós nos incomodamos em casa, ou até mesmo a gente fica chateado com as coisas da igreja, com as coisas do internato, e talvez às vezes surja no nosso coração o desejo de fugir, de ir embora, de abandonar tudo, deixar tudo para o alto e viver a nossa vida em liberdade, porque nós achamos que lá fora seremos mais felizes. A história que nós vamos ler hoje, você já conhece. Muito provavelmente, você já ouviu muitos sermões sobre a história que nós iremos ler hoje. Mas eu quero te convidar a mais uma vez, a ouvir a Bíblia, a você aprender um pouco mais sobre o Senhor e o seu amor. A história que nós vamos ler está no versículo 11 em diante. É a parábola do filho perdido. Nós costumamos chamar o capítulo 15 de Lucas como o capítulo perdido, ou o capítulo dos perdidos. Porque aqui nós temos uma ovelha perdida, nós temos uma dracma perdida, e nós temos um filho perdido. A parábola do filho pródigo talvez seja uma das parábolas, a parábola mais famosa de Jesus. Se eu pedisse para qualquer um de vocês vir aqui à frente, vocês seriam capazes de recitar essa parábola de cor, eu sei disso. Essa parábola se divide em duas partes. A primeira que retrata o amor do pai e a rebeldia do filho mais novo. E a segunda parte que retrata a rebeldia e a falta de consideração e a falta de amor do filho mais velho. Nós vamos ler apenas a primeira parte. E nós lemos o seguinte, a partir do versículo 1. Eu quero que você leia o versículo 1, 2 e 3 comigo. E depois nós vamos ler a parábola. Diz a Bíblia, capítulo 15 de Lucas, versículo 1, o seguinte. Aproximavam-se de Jesus todos os que? Publicanos e pecadores, para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Não uma só, mas 3. O livro de Lucas é o livro que mais retrata Jesus na companhia de pessoas não tão bem vistas assim. O livro de Lucas trata Jesus com prostitutas, com pecadores, com publicanos, com pobres, com pessoas doentes, tudo o que a sociedade de Jesus não via com bons olhos. Jesus, aparentemente, no livro de Lucas, tem um apreço especial por esse tipo de gente. E esse tipo de gente somos nós. Eu e você, pecadores. E os escribas e fariseus vão até Jesus para questioná-lo. Por que é que o Senhor anda com esse tipo de gente? Por que é que o Senhor anda com essas pessoas? Além de andar com elas, você come com elas. Você divide a mesa com elas, a refeição, algo íntimo. E Jesus, para explicar para eles o porquê ele anda com pecadores, ele conta 3 parábolas. E agora sim, depois deste pequeno contexto, eu e você podemos ler o versículo 11 diante, onde nós lemos o seguinte. Jesus continuou a seguinte parábola. Certo homem tinha quantos filhos? Quantos filhos? 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou me levantar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus
e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Versículo 20 ainda diz: vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Alguns de vocês podem imaginar ou se perguntar por que esse menino mais novo decidiu, de um dia para a noite, fugir de casa, sair de casa, pedir todos os seus bens e ir embora. Alguns de vocês podem imaginar, esse pai talvez não fosse um pai tão bom assim. Por isso esse menino quis ir embora. Quando eu leio esse texto, eu não chego a conclusão diferente a não ser esta. Este menino estava crescendo em seu coração uma rebeldia, uma vontade por liberdade, uma vontade por encontrar felicidade onde não lhe devia. E ele imaginava, e ele sabia muito bem o que ele queria, e ele imaginava que ele, longe da casa do pai, ele seria muito feliz. Talvez ele imaginasse que perto do pai, as limitações, as regras, aquilo que deveria fazer ou não fazer, era para ele como opressão. Imagine um pai opressor que impõe aos seus filhos regras descabidas. Talvez esse menino olhasse para o seu pai e visse esse pai. Mas quando nós lemos o texto, percebemos que o pai, com muito amor, ouve o pedido do seu filho e o atende. Não era incomum naquela época que os pais repartissem os seus bens, a herança com os seus filhos, estando eles ainda em vida. Isso não era incomum, mas não era normal. E era incomum mesmo um filho olhar para o pai e pedir: reparta tudo que tens, eu quero a minha parte. Era como se esse filho estivesse desejando de alguma maneira, tamanha distância do seu pai, quase que desejando que o seu pai não existisse mais. Eu não posso garantir que esse menino queria a morte do seu pai, porque talvez eu fosse muito extremado nesse assunto, mas não é muito longe a gente entender que esse menino queria uma distância muito grande do seu pai. E o pai, com todo o direito de negar-lhe o pedido, o que ele diz? Ele diz sim. Ele reparte os seus bens e entrega ao seu filho. Às vezes os nossos pais, mesmo sabendo que o nosso caminho é ruim e vai nos levar à perdição, às vezes os nossos pais preferem nos dizer sim, para que a gente aprenda com a dor. Às vezes até os pastores, os preceptores, os professores têm esse mesmo desejo. Porque às vezes você precisa experimentar aquilo que você quer experimentar apenas para voltar para casa e dizer: eu estava errado. Exatamente essa é a história desse menino. E esse pai reparte o que tem. Mas talvez o mais lamentável dessa história não seja nem o fato do menino sair de casa. Talvez o mais lamentável seja o menino estar em casa e desejar sair. Alguns de nós imaginamos que a ruína de um jovem, de um adolescente, de um jovem cristão, começa quando ele decide: sairei da igreja. E a gente pensa que esse menino está arruinado porque saiu da igreja, porque está vivendo coisas terríveis, está vivendo dissolutamente, vivendo o mundo. Mas talvez a ruína do jovem começa naquele dia em que ele abre a mente para pensar que talvez, longe do pai ou longe da igreja, o caminho seja bom. Quando você lá no seu quarto, lá na sua casa, ali no dormitório, você começa
construir em sua mente ideias, pensando, Será que se eu experimentar aquilo não vai ser bom, não? E se eu for numa festa? Será que vai ser tão ruim assim? E se eu pegar o meu computador e acessar aquele site que eu sei que não pode? Será que é tão ruim assim? Será que é tão terrível? E é nesse momento que a ruína do jovem começa. Este menino estava dentro de casa, imaginando como seria lá fora. Esse pecado é muito atual. Quando nós imaginamos que do lado de fora da nossa casa do pai é o melhor caminho. Em casa, esse filho tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha um pai, ele tinha um nome, ele tinha uma identidade, ele tinha uma casa, ele tinha trabalhadores para si, ele tinha o que comer, ele tinha conforto, ele tinha tudo o que tinha, o que queria. Mas mesmo assim, sonhava. Como seria lá fora? Olhava para a cidade, talvez, de noite, e as luzes da cidade, e talvez as histórias dos amigos, as festas que eles contavam, aquilo que eles experimentavam, ele pensava, eu queria muito estar lá. Eu queria muito estar ali. E isso motiva esse menino a pedir para o seu pai o que ele queria, o que era dele. E ele vai embora. Eu posso dizer com certeza que este menino era feliz e não sabia. Ele era satisfeito e não tinha noção. E muitos de nós somos felizes perto do Pai e não sabemos reconhecer. Quando esse filho mais novo pede o dinheiro que ele tem, ele ganha e ele sai. E o texto chega a dizer que ele vai para uma terra muito distante. Não muito tempo depois. Quando o texto diz que ele vai para uma terra distante, o texto está querendo dizer que ele desejou estar o mais longe possível das memórias do seu pai. Normalmente, quando a gente vê um jovem que sai da igreja, muitas vezes esse jovem se afunda no mundo como se nunca tivesse conhecido um Deus. E ele experimenta as coisas mais terríveis que ele nunca imaginou. Você olha para ele e pensa, será que esse menino foi da igreja mesmo? Será que essa jovem já foi da igreja? Porque olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Parece incompatível, muitas vezes, a vida desse menino, longe do pai, com a vida perto do pai. Ele foi o mais distante possível das lembranças, dos conselhos, da casa do pai. O que ele queria era nunca ser tentado a voltar, o mais distante possível. E a Bíblia diz que é lá que ele gasta tudo o que ele tem. De maneira, aqui no texto diz, desenfreada. Esse gasto adoidado do dinheiro que ele recebeu, daquilo que ele não teve que lutar para ganhar, ele não suou para ter, mas suou bastante para gastar, exemplifica muito bem como é que esse menino enxergava o que é viver. Sabe aquele negócio de vamos viver o aqui e o agora, vamos nos permitir, vamos nos divertir, vamos aproveitar tudo o que a vida pode oferecer. Esse menino era adepto dessa filosofia de vida. Eu tenho uma vida pequena, eu tenho pouco tempo, eu quero aproveitar tudo o que eu posso. Só que ele não pensou que a vida pequena dele poderia lhe causar uma rasteira um pouco mais à frente. Amigos, não tem mais. Ele gasta tudo que tem, a ponto, diz o texto, de passar necessidade, o versículo 14. Lê comigo de novo o versículo 14. Depois de ter consumido tudo o que tinha, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele gastou tudo que tinha, com amigos, com bebedeiras, com festas, sei lá o quê. E na hora da extrema necessidade, lhe faltou tudo. Mas enquanto isso,
enquanto ele estava na casa do pai, nada lhe faltava. Você sabe me dizer de cor Salmo 23, versículo 1? Sabe não? Se a gente fazer um coro aqui, você vem comigo? Podemos? 3, 2, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Perto do Pai, nada falta. O mais importante, o Pai não falta. Longe e o mais distante possível do Pai, tudo falta. Falta dinheiro, falta amigos, e sobra tristeza e solidão. E o texto diz que, no versículo 15, lê comigo mais uma vez. Depois de necessidade tamanha, o versículo 15 diz: então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. O que você não sabe é que talvez não, o texto grego para esse pedir trabalho ou para esse ajuntar-se a um cidadão, quer dizer quase que esse menino teve que se vender para alguém como um escravo para ganhar o seu sustento. Então veja, na casa do pai, ele era filho e dono, herdeiro, longe do pai, escravo, desejando comer a comida dos porcos, é o que diz o versículo 16. Esse menino, enquanto viveu dissolutamente, ele era infeliz sem saber. Na casa do pai, ele era feliz sem saber. Vivendo a vida, aproveitando tudo que ela pode oferecer, esse menino era infeliz sem saber. Agora, lá no chiqueiro, junto dos porcos, o trabalho mais nojento para um judeu, ele se viu infeliz conscientemente. A ficha caiu. O texto bíblico diz que ele cai em si. É a primeira vez que no texto de Lucas capítulo 15, nesta parábola, esse menino tem juízo. Sabe quando seu pai ou sua mãe vão te despedir e falam assim, juízo, viu? Sabe quando seu avô fala isso aí e você fica pensando, tá bom, beleza, tá bom, valeu. É a primeira vez que esse menino tem juízo na cabeça. E ele cai em si, olha para trás na sua história e percebe onde ele estava, para onde ele está. Eu costumo fazer isso de vez em quando. De vez em quando eu gosto de olhar fotos do passado, para ver como eu estava e como eu estou. Como eu era e como eu não estou. Eu cheguei em Goiânia em 2022 para trabalhar no Colégio Adventista do setor Pedro Ludovico. Talvez alguns de vocês conheçam ali Goiânia, talvez alguns de vocês sejam de lá. Eu trabalhei durante 1 ano ali no CASPL. E quando eu cheguei em 22 aqui para trabalhar nessa região, recém-formado da faculdade, eu fui convidado para fazer alguns sermões em alguns lugares e tal. E eu fui pregar na Central de Goiânia, numa cesta jovem, parecido com isso aqui, tá bom? Bem parecido com isso. Esse tempo atrás eu decidi rever aquele vídeo da minha pregação. E eu vou te contar algumas coisas diferentes que aconteceram. Primeira coisa diferente, eu era um pouquinho mais novo, né? E eu estava a alguns quilos mais magro. Alguns, tipo uns 15, 20 quilos mais magro. Eu estava solteiro, não tinha namorado. Era comum naquela época, depois do sermão, a transmissão de vídeo, virar a câmera para a porta da igreja, para ver o povo se despedindo, sabe aquele confra que você faz ali fora, sabe? Para gravar aquilo. E no vídeo eu apareço despedindo todo mundo, dos irmãozinhos lá, e tem uma moça que aparece para me cumprimentar. E eu recém tinha conhecido essa moça na igreja do setor Pedro Ludovico. Ela faz assim para mim, a gente faz o high five, sabe? Bate aqui, e depois a gente sai conversando. Essa moça hoje, depois de 4 anos, está sentada aqui e é minha esposa. Então você vê aí a mudança da vida. Às vezes, na vida, o tempo passa e nós melhoramos. Nós mudamos para melhor. E às vezes, nós mudamos para pior. Depende das nossas escolhas.
eu gosto de imaginar esse menino fazendo um flashback. Sabe o flashback? Quando a sua vida passa na sua mente. Eu gosto de imaginar ele lá nos porcos, chateado, muito triste, desejando comer a comida dos porcos. E talvez lembrando da primeira vez que o pai dele fez um churrasco para ele. Talvez ele tentou lembrar da primeira festa de aniversário, sei lá, com 2, 3 anos. Eu gosto de imaginar isso. Eu gosto de imaginar esse menino lembrando a primeira vez que o seu pai lhe deu uma túnica bonita, ou a vez que o seu pai lhe ensinou a nadar, ou a vez que o seu pai lhe ensinou a andar a cavalo, não sei. Memórias boas. E ele olha para frente, lama, cheiro ruim, porcos. Caiu em si. E ele pensou, eu realmente sou infeliz. Ele coloca um plano em mente. Meu plano é, eu vou voltar para casa. E ele volta o mais rápido possível. O discurso está preparado. Pai, pequei contra Deus e diante de ti. Esse discurso esconde que no coração daquele menino havia sinceridade em reconhecer o erro que era dele. Quando ele diz, pai, pequei contra Deus, ele está dizendo, eu sei que a culpa é minha. Eu sei que o erro é meu. Eu decidi sair. Alguns dos jovens, dos nossos amigos que nós conhecemos, saem da igreja e culpam a igreja. Não, porque a igreja fez isso comigo. Alguns culpam os pais. O meu pai era muito ruim. Minha mãe era muito pior. Alguns culpam os amigos. Eu fui influenciado. Eles me ludibriaram. Alguns culpam o irmão. No caso dele, o irmão o odiava. Não. Ele não diz que a culpa é da igreja. Ele não diz que a culpa é do pai. Ele não diz que é culpa dos amigos. Ele diz, a culpa é minha. E meus amiguinhos, olha aqui para mim, por favor. Quanto mais eu e você relutarmos em reconhecer a nossa culpa e o nosso pecado, mais distantes estaremos do perdão do Senhor. Mas quando a alma é quebrantada, o coração é rasgado, e há espaço para o reconhecimento da maldade que fizemos, aí sim, estamos mais próximos do perdão e do amor do Pai. O texto bíblico diz que ele sai correndo. E antes mesmo dele chegar em casa, o seu pai o avista de longe. E corre para o abraçá-lo. E ele o beija. Eu gosto de imaginar os servos desse pai, vendo o menino chegando de longe, ou talvez vendo o pai trazendo o menino de volta para casa, e pensando, esse aqui, ele voltou? Não acredito, como é que pode? E o pai vai receber de volta? Pegou tudo que tinha e gastou? Diante de todos, esse pai o beija e o abraça. O discurso está preparado. O filho pede perdão e pede um favor. Me receba como um dos teus servos. E o pai diz, não. Nesta casa, você não é servo. Nesta casa, você é filho. Dá a ele uma roupa, dá a ele um anel, sandálias. Coisas que os herdeiros tinham, não os servos. Além disso, uma festa é preparada. O banquete está pronto. E o texto bíblico diz que eles começam a festejar. Porque este filho que estava morto, reviveu. Finalmente, esse menino tem a chance de ser
feliz em saber disso. Finalmente, ele tem a chance de reconhecer que a casa do Pai é o melhor lugar. Finalmente, ele tem a chance de aproveitar de tudo o que o Pai pode lhe oferecer. Lembre-se, esse menino era feliz e não sabia. Foi infeliz também sem saber. Foi infeliz sabendo, para então ser feliz e saber disso, conscientemente, pertinho do Pai. Eu não sei em que pé dessa história você que está me ouvindo está. Não sei. Talvez algum dos meninos e meninas aqui que estejam me ouvindo nessa noite estejam na mesma situação que esse filho estava na casa do Pai, feliz sem aproveitar, feliz e desejando estar lá fora. Para você que anda flertando com a ideia de que longe do Pai a vida é melhor, para você a palavra de Deus diz: não deixe o Pai, não deixe a casa do Pai. Aprenda a reconhecer a felicidade que você só pode encontrar com o Pai. Mas talvez alguns de vocês já estejam dando passos, e passos bem largos, para longe do Pai, achando que ali vocês encontrarão a real felicidade. Para vocês, a mensagem de Deus é: meu filho, está na hora de voltar. Mas talvez para alguns que já estão infelizes e não sabem de onde vem a infelicidade. Talvez para alguns há um vazio no coração e não sabem de onde vem. Eu posso dizer de onde vem. Esse vazio vem do seu distanciamento do Pai. E para você, o chamado de Deus é: volta. Volta para o lugar da extrema e completa felicidade. Talvez você precise tomar uma decisão hoje. Talvez a sua decisão precisa ser para nunca mais flertar com a ideia de que longe do Pai é bom. Mas talvez a sua decisão seja de voltar para perto do Pai. Para todos, a mensagem do céu é: o lugar de felicidade, onde vocês encontrarão plena felicidade, é perto do Pai. Eu acho que chegou a hora de todos nós ouvirmos a Raíssa cantar. E ela vai cantar uma música, eu acho que é essa, né? Essa música vai ser o seu momento de tomar a sua decisão. Enquanto ela canta, pense em que lugar você está. Desejando ir embora, a passos para longe do Pai, ou já longe. Para todos vocês, o chamado de Deus é: a casa do Pai é o lugar de felicidade. Era uma vez dentro de casa, cansado do mesmo, e aconteceu bem dessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho, e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo,
usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra mim. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo. Hoje eu sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia, movida à soberba. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se é perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Não sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu abrigo a todos. Diz o Pai, meu filho voltou. Meu filho voltou. Eu não sei quão distante ou perdido estás. Mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. Amém. Obrigado, Raiz. Vamos ficar em pé para a gente orar? Espero que você saia dessa igreja nesta noite com uma vontade muito grande. Além disso, uma decisão firme de nunca se afastar da casa do Pai. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite.
E muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que fala conosco. Nesta vida aqui, muitas vezes nós somos tentados a imaginar que longe do Pai é o nosso verdadeiro lugar. Às vezes a gente vive os dias imaginando o dia que nós sairemos de perto do Pai, para então viver de verdade. Mas a Tua palavra nos diz, através da história do filho pródigo, que a verdadeira vida e a verdadeira felicidade nós só temos perto de Ti. Todos nós aqui temos o privilégio de poder dizer que estamos na casa do Pai. E nós somos felizes por isso, Senhor. E nós queremos pedir que o Teu Santo e bom Espírito nos ajude a enxergar o quão felizes nós somos, o quão abençoado nós somos aqui pertinho do Senhor. Nós queremos aproveitar da Tua bênção, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, que nunca se afasta de nós. Nos ajude, Pai, a permanecermos do Teu lado. Mas se por acaso, Pai, alguns de nós aqui já estamos dando passos para longe de Ti, ou até mesmo já estamos nos sentindo completamente afastados de Ti, nos dê o Teu Espírito para nos ajudar a reconhecer o quão infelizes nós podemos ser, apenas para voltar para o lugar da plena e real felicidade. E sabemos que quando voltarmos, o Senhor estará de braços abertos para nos receber. Nos ajude a estarmos na Tua casa sempre, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu amigo do lado aí, um feliz sábado. Tá bem? Bom sábado para você, nós nos vemos por aí. Deus te abençoe. Só um passo a mais, um segundo a mais no tempo. Só um pouco mais, sigo para frente, mas olho para trás. Tento entender, mesmo cuidando de mim, não podia ver. Carregou meus fardos por mim, por mim. Para o cansado ele é descanso, para os que choram o consolo, para quem